E aí galera, hoje vamos falar sobre o plano de Lobachevsky e a geometria hiperbólica. Então, para entender a geometria de Lobachevsky, devemos tomar conhecimento do que são geometrias euclidianas e não euclidianas. A geometria euclidiana teve sua origem com o grande matemático Euclides de Alexandria, nascido aproximadamente em 330 a.C. na Síria. Ele realizou seus estudos na cidade de Atenas, onde frequentou a Academia de Platão. A pedido do rei e governante do Egito, foi convidado para estudar matemática na Academia de Alexandria, também conhecida como Museu. Com o passar do tempo, ganhou destaque pela forma que ele ensinava geometria e álgebra. Essas disciplinas já eram de conhecimento pelos matemáticos anteriores a Euclides, porém ele fez um estudo mais aprofundado dos conteúdos. Os organizou de forma lógica e as reuniu criando uma das maiores obras-primas da matemática, chamada de Os Elementos. Em um dos livros, Euclides declara axiomas, que são verdades absolutas, e desses axiomas ele desenvolve postulados. São eles: primeiro postulado: dados dois pontos distintos, há um único segmento de reta que os une. Segundo postulado: um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. Terceiro postulado: dados um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir uma circunferência de centro naquele ponto e com raio igual à distância dada. Quarto postulado: todos os ângulos retos são congruentes, semelhantes. O último postulado é o mais importante e por isso deve receber uma explicação mais aprofundada. Quinto postulado: se duas linhas intersectam uma terceira linha de tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor que dois ângulos retos, então duas linhas devem se intersectar neste lado se forem estendidas infinitamente. Postulado de Euclides ou postulado das paralelas. O último postulado, em especial, define a geometria euclidiana e os outros tipos de geometria que não seguem esse postulado. São chamadas de geometria não euclidianas e seguem o postulado de Lobachevsky, que é, por um ponto fora de uma reta dada, passa mais de uma paralela a essa reta. O quinto postulado de Euclides pode parecer um pouco confuso, porém ele pode ser reescrito por um ponto fora de uma reta passa apenas uma paralela a essa reta. Nesse exemplo, a reta R tomada como referência tem apenas uma paralela que passa pelo ponto P, nesse caso a reta S. Agora vamos dar introdução ao plano de Lobachevsky. Primeiro, devemos explicar o conceito de paralela, que é cada uma de duas ou mais retas coplanares que não se cortam, neste caso R e S. O plano de Lobachevsky pode ser representado em duas dimensões, aproximadamente como essa figura. Nele, tendo como referência a reta R, localizada exatamente no centro, que não está sendo afetada pela distorção do plano. Passam mais de uma paralela, ou seja, mais de uma reta que não corta R, nesse caso S e T. A representação de um meio tridimensional pode ficar estranha em um meio bidimensional, como a lousa, e pode ser entendida com a animação em seguir em que temos o plano de Lobachevsky, uma reta R no centro, em vermelho, um ponto, que chamaremos de P, e duas paralelas, representadas de verde e azul. Podemos perceber que a reta vermelha passa pelo centro do plano de Lobachevsky. Assim, as retas azul e verde não se encontram com a vermelha, tornando-as paralelas, o que é o princípio do plano de Lobachevsky. O plano de Lobachevsky é usado principalmente na teoria da relatividade restrita, particularmente no espaço-tempo de Minkowski e no espaço girovetorial. Esse foi o trabalho do nosso grupo sobre o plano de Lobachevsky. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre o que se trata. Tchau!